Fala galera, salve, salve, tudo bem? Bom, bora lá, vou gravar esse vídeo aqui para o meu planejamento, meus próximos passos ali, que eu tô pensando até o final do ano ali de 2024. Amanhã eu faço 30 anos, então vou completar esse grande marco ali na minha vida. E eu não sou muito desses caras que ficam fazendo grandes reflexões de putz, como é que tá a vida, como é que tá isso. Mas ao mesmo tempo eu tenho uma cabeça bem quieta e acelerada de sonhos, o que mais eu quero fazer, conquistas e tudo mais. Então não sou tipo aquele cara, meu aniversário, vou ficar na bad. Mas também não sou de grandes comemorações, mas como esse é de 30 anos, acho que... E eu sou um cara que gosta de pensar no futuro e tudo mais. Achei que valia essa reflexão. E olhando para esse último espaço vivido da minha vida, eu sou muito grato porque eu consegui conquistar grandes coisas, né? E eu chego aqui nos meus 29 e pouco, quase 30, bem feliz. E aí vocês vão ver que a Margot chegou aqui com o brinquedo dela, deixa eu segurar aqui antes que ela coma tudo. Mas acho que tem um grande foco ali, né? Nos últimos anos ali, eu consegui ter grandes conquistas, né? Na minha área profissional e também na minha área pessoal. Então, faz 1 ano e meio que eu casei, que eu construí, assim, né? Esse relacionamento, a gente tá junto há 4 anos, eu e a Dé. E então eu tô muito feliz com essas áreas. E aí, quando eu paro pra pensar, eu falo assim, cara, tem alguma área que eu preciso desenvolver? E aí eu digo que, putz, tem uma área que eu ainda não me sinto realizado, porque eu sei que eu acelerei as outras por muito tempo e essa não foi uma área em que eu me preocupei, que é a área da minha saúde. Então, uma das coisas que eu tenho conversado ali com a Dé é como é que eu termino bem esse ano, né, esse próximo ano, para poder, aproveitar e estar melhor nos próximos anos da minha vida ali, já que a saúde é tão importante. Então, tem uma outra coisa bem legal de compartilhar, que é, eu, por alguns anos, e aí depois que eu conheci a Dé, eu acho que eu desacelerei e comecei a dar valor a outras coisas também, mas eu sempre tinha um sonho de ser under 30, então pra quem não sabe parecer na capa da Forbes, com grandes criações, que tem várias entregas de impacto e tudo mais, e queria ter faturado, chego ali no valor de R$1 milhão. O que aconteceu é que eu não cheguei perto de nenhum dos dois. Mas hoje eu tô muito mais tranquilo com isso, porque até depois que eu conheci a Dé, eu fui desacelerando dessa parte de trabalho, essa parte profissional, e fui vendo outras coisas boas da vida, né? E eu sou muito feliz de ter conhecido ela, e todo dia a gente conversa muito sobre construção de futuro, o que a gente vai fazer. E ela super me ajuda a ver as coisas positivas da vida e ver coisas mais amplas do que só trabalho. Então, já tenho uns 4 anos e aí, ali nos meus 26, eu fui olhando outros horizontes. Cara, e eu já fui até fazer terapia, tá? Por conta disso, quando eu tinha, meus 23, 24 anos. Porque eu ficava ansioso, porque eu queria construir, trabalhava pra caramba, não tinha nada de grandes impactos, assim, né? Profissionalmente eu sempre fui crescendo bem rápido, me desenvolvendo, mas ainda não tinha feito construções grandes para estar na Forbes, né? Então eu até comecei uma startup que é a Luga de marketplace de objetos, vi um potencial enorme naquilo, mas não avançou do jeito que eu tava pensando. E aí eu passei por todo esse processo e depois eu conheci a Dé e fiquei mais tranquilo ali. Mas olhando agora pra e era uma coisa que eu tava meio mais de boas, mais tranquilão. E aí teve uma coisa até que, daqui a pouco eu volto pro gancho de saúde que eu tava falando, vou compartilhar com vocês o que eu tenho pensado. Mas a Dé, a gente tava conversando outro dia, que agora a gente tá no interior, então a gente vai muito pra São Paulo, e aí a gente vai ouvindo o podcast e vai conversando bastante. E aí tem sido bem legal essas experiências quando a gente viaja, de estudar e já ir trocando ideias. E aí teve esses dias que a gente tava conversando, e aí eu tava meio já... Cara, esse ano eu tenho estado mais tranquilo, assim, então... Em termos de perspectiva ou de... o que a gente vai fazer? Eu tenho estado mais tranquilo e era bem difícil eu estar tranquilo assim, né?
E aí ela falou uma coisa que acho que me impactou e me deu o gás que eu precisava ali. Que foi... E aí eu me liguei com essa história que eu contei de vocês, de ser under 30 e conquistar grandes coisas até os 30. E aí ela falou pra mim assim, cara, o ministério de Jesus começou aos 30, que ele começou, e aos 33 ali, né, que teve todo o grande feito, e ele era super conhecido, e durante esses 3 anos foi que ele conseguiu, né, exercer ali o ministério e ter resultado, todo mundo conhecer ele pela história que Jesus é, né, e que Deus é. E aí eu falei, cara, é isso. Tipo, eu foquei tanto ali dos meus 17, meus 20 até os meus 30 ali em fazer grandes coisas porque eu queria estar na capa da Forbes. Mas eu falei, e se esses 10 anos que eu tive ali foram de preparação e agora essa década, né, ali de 30 e 40 foi o ano de construção, onde que realmente eu vou fazer coisas grandes. E aí eu acho que essa foi a chama ali que eu tava precisando pra voltar pro gás e falar, putz, agora nos meus 30 é que eu vou começar, se eu achava, né, que dos meus 20 aos meus 30 eu já tinha feito coisas grandes, cara, confiando em Deus ali, eu sei que talvez essa é a década de construção. Então, amanhã é meu aniversário, né, de 30 anos, e eu acho que eu tô bem empolgado, até mais do que eu tava ali há 2 meses atrás, porque eu tava... eu não sou uma pessoa que fica parada, eu sempre tô em movimento, pensando, construindo, mas eu tava meio sem aquela chama, aquele gás que eu tive todos esses anos. E aí, agora eu tô bem animado com essa perspectiva de falar assim, cara, Deus, tu sabes o que tu tens pra mim ali, né, as promessas que Deus já deu pra mim, e eu vou confiar em ti, e essa década esses próximos 10 anos, serão anos que o Senhor, eu posso estar muito mais tranquilo, né? Menos ali fazendo com as minhas mãos, igual eu fiz nos últimos 10 anos. E o Senhor vai multiplicar o que eu vou fazer nesses próximos 10 anos com muita paz e, putz, com a Adé do meu lado, que é uma baita sabedoria. E é melhor serem 2 do que 1. Então, e aí eu falei, cara, legal, mas tem uma coisa, o que eu preciso melhorar até para conseguir atingir esses resultados e estar melhor até o resto da minha vida. E foi a saúde. Então, contando um pouco aqui a minha história de saúde, é que já tem um bom tempo também que eu tento melhorar essa questão da saúde. Então, eu já fiquei até internada porque eu tava acima do peso, e aí depois eu super emagreci, e aí eu melhorei. E aí depois eu engordei na pandemia. Então, olhando até pra gordura no fígado, então, tipo, a última vez que eu fui no médico, eu tinha melhorado, mas eu tava com nível 3 de gordura. E, cara, isso é bem sério, então eu tô sempre cansado, às vezes até questões hormonais que vai mudando quando a gente tá acima do peso, questão de testosterona, que você fica muito cansado, você não tem energia. Tem uma hipótese ali que a gente não fez exames ainda, mas que eu tenho TDAH também, então vai juntando tudo isso no dia a dia e eu vou tentando controlar. E eu sei que, por exemplo, se eu tiver TDAH mesmo, tem a questão da impulsividade da comida, que às vezes eu, quero fazer uma dieta, mas eu não consigo dar continuidade. E aí eu vejo uma coisa gostosa e vou pro meu impulso pra lá, já fiz terapia e tudo mais. E agora tô tomando remédio. E aí eu falei, cara, eu tenho medicamentos, tô fazendo acompanhamento. É a hora, cara. Tipo, vamos lá, aos 30 anos. Eu cheguei a fazer um desafio no Instagram esse ano. E comecei motivado ali a minha primeira semana e depois desmotivei. Eu vi a galera, né, quando eu saía, encontrava algumas pessoas, e aí, como é que tá o desafio? E às vezes eu entro no Instagram pra ver como é que você tá, tudo, você não postou mais nada, e eu falei, cara, vamos lá, tem uma galera ali que também tá ali, que vai me motivar, pessoas mais próximas, e eu começava e desistia, porque realmente, sendo aberto, não é uma coisa muito fácil ali pra eu dar continuidade. Mas eu tô com muita fé e com muita esperança que Deus vai me ajudar nesse processo também, junto com acompanhamentos, a 10, tipo, também super me ajuda aqui, e que esse ano, assim, eu quero terminar muito bem eu não comecei tão bem ali os meus 30, ali a chegada dos meus 30, porque eu acho que finalizar é tão importante quanto começar. Então esse mês é que eu tava pensando há muito tempo que ao mês de agosto eu ia fazer, já ia começar a mudar, e não consegui. Mas acho que um grande ponto importante é a gente não pode ser tão rígido, que às vezes eu sou meio travado assim, mas a ideia é que eu comece bem. Então
eu tenho conversado com a Ded, alguns planos, algumas estratégias para quando chegar agora, a partir de setembro até o final do ano, eu possa chegar e finalizar o ano bem, para que 2025 eu comece bem, e não começar 2025 quando a gente vai fazer as nossas metas bem, mas sim terminar o ano, que vai ser o início dos meus 30, até lá. Então, uma das coisas que eu comecei a ver, né, e aí essa é a parte difícil, porque a gente mudou de cidade e a gente estava mais organizado. Então lá a gente já estava fazendo vôlei, estava fazendo personal todos os dias, e agora que a gente veio pro interior, a gente tá tendo que começar do zero. Inclusive tem coisas que não tem lá aqui e que a gente gostava de lá. Então a gente tava jogando vôlei, a gente tava super animado, a gente tinha até colocado na nossa lista ganhar um campeonato de vôlei esse ano. Só que aqui não tem vôlei, o máximo que a gente achou foi beach tênis. E aí a gente já fez uma aula, a gente curtiu e a gente vai fazer uma aula em um outro lugar pra ver se a gente gosta também, pra ver se a gente consegue ter um esporte ali mais dinâmico, porque é o que eu me adapto bem ali, um esporte de competitividade e tudo mais, porque a parte de musculação eu não gosto. Então tem uma galera que fala assim, quando eu vou pra academia eu consigo relaxar e desestressar. Isso não acontece comigo, porque entre uma flexão, uma barra ou outra, minha cabeça tá pensando em trabalho, no que eu tenho que fazer, o que eu vou precisar entregar. Então não funciona tão bem pra mim. Agora quando a gente fala assim, vou jogar vôlei, que cara, é muito cardio, você tem que ir correr, a forma como você agacha, a forma como você bate, você pula. Aí sim, aí a minha cabeça desligava e eu conseguia focar e relaxar, porque antes eu não tava conseguindo fazer isso. Então tem essa parte ali do beat, que a gente, e tomara que o beat vença, que eu quero muito que dê certo e a gente fique feliz, né, e comece a fazer também ali juntos. E uma coisa muito louca que, tipo, eu gosto de fazer as coisas em casa às vezes, eu também vejo que eu preciso sair para abrir a cabeça, mas se puder eu faço as coisas em casa mesmo, porque, sei lá, gasta menos energia minha. Então, uma das coisas que a gente tá querendo fazer é começar a andar de bicicleta. Então, onde a gente anda aqui é muito bonito, tem muito verde, dá vontade da gente andar bastante de bicicleta. Só que, cara, tem várias subidas, várias descidas, tem uma complexidade. E aí a gente já tava falando sobre andar de bicicleta e tudo mais, e aí esses dias eu tava pesquisando aqui mesmo no YouTube e vi a possibilidade de você andar de bicicleta em casa, no rolo, né, que era uma coisa que eu já tinha pesquisado antes, mas não tinha colocado muito pra frente. E aí eu tava vendo aqui, tem até um aplicativo agora que eu esqueci o nome, mas que parece ser bem dinâmico, que aí você projeta ali na televisão, você consegue competir com outras pessoas, você consegue... cara, enquanto você vai pedalando ali, o aplicativo vai projetando e vai vendo a tua velocidade, qual a potência que você tá andando. Você consegue fazer treino, você consegue fazer competições, ali, participar de competições com outras pessoas online. É tipo um jogo, sabe? Que aí vai te motivando também. E aí, como eu tenho essa questão da competitividade, eu tô na cabeça, vai ser aqui em casa, é só acordar cedo. E aí eu tenho que manejar, porque eu já falo assim, vou acordar 4h40 da manhã e vou andar de bicicleta. Então, tipo assim, calma, vamos começar a acordar ali às 6 e fazer parte da rotina. Aí eu comecei a pesquisar e aí, fui olhar o rolo Smart, que é para poder fazer toda essa questão ali do aplicativo ler o que você tá pedalando e jogar no aplicativo online e você conseguir ter toda essa visão. Aí eu vi que o rolo mais barato era tipo R$3.000. Bizarro, né? Aí eu já fui animadão ali falar com a Dé, falei assim, Dé, eu vi o rolo tal de bicicleta, custa R$3.000, acho que eu vou comprar. E aí ela já me conhece, sabe que às vezes eu tenho esse pico ali de ficar bem animada e se deixar eu compro. Então às vezes eu assim, vou comprar esse iPad, vou comprar isso daqui. Aí ela, calma, pense, você vai usar, se você precisa. Aí eu fico bolado na hora, porque eu quero muito aquilo. Só que aí depois das 2 semanas eu falei, então, para as coisas que eu tô fazendo agora, eu acho que eu prefiro o Mac mesmo do que o iPad. Aí ela dá risada, tem paciência, claro, né? Porque toda hora eu tenho essa ideia mirabolante. Aí ela falou, cara, R$3.000, vamos andar na rua. Aí eu falei, cara, eu não quero andar na rua, porque aqui é várias montanhas, eu não tô nesse pique e tal. Aí eu falei, vou fazer o seguinte, eu vou voltar lá e vou pesquisar uma versão mais econômica.
E aí eu vou trazendo aqui nos detalhes, nos próximos vídeos para vocês, como é que tá sendo essa construção, mas eu achei ali um MVP, vamos dizer assim. Você pega a bike normal, coloca um suporte, um acessório, né, que aí ele vai se conectar com o computador, e aí, cara, essa aí, o rolo, mais os acessórios, R$600 em vez de 3.000. Então consegui negociar ali esse valor de R$600 para fazer esse MVP. E aí eu falei, putz, a gente pega uma bike antiga, aí eu vou pegar a bike da minha sogra pra nem gastar, que ela não tá usando, vou ver o que precisa adaptar, então não vou gastar mais com a bike, eu vou gastar só com rolo e top. Então, essa é a segunda parte dos exercícios que eu quero começar a fazer. Então, ter um esporte... Cara, o que eu falo assim, que eu tô procurando é um esporte que seja legal. Que não seja, tipo, eu preciso fazer um exercício físico, mas que eu realmente possa ser divertido, como era o vôlei. E aí é por isso que a gente vai tentar o beach. Eu fiz uma aula, e pra primeira aula eu até que fui bem, assim. E aí tem essa parte da bike que é pra tentar fazer todos os dias. E aí tem outra parte que é a parte da alimentação. Então a parte dos exercícios eu pensei nisso. E a parte de alimentação que é a parte mais difícil, assim, né? Porque é muito regrado. Eu tenho que ser mais regrado e ser menos impulsivo na hora de comer. E, cara, à noite. Então, assim, quando a gente pensa na alimentação, né, a parte mais difícil, às vezes, pra mim, é a parte da noite, onde eu termino o dia e eu não quero pensar em mais nada, não quero ter mais nenhum estresse ou fazer coisas complexas. Então, o que é mais fácil é entrar no iFood e pedir uma comida. Então, eu já sei disso e uma das coisas que eu vou ter que começar a fazer é... Na parte da alimentação e como um todo, né, começa desde manhã. Então, a parte da tarde eu não comia muito depois ali do almoço, no final da tarde. E aí o que acontecia? Eu chegava à noite estourado de fome. Então, uma das coisas que a gente foi fazendo ali com o Nutri, fazendo esse acompanhamento, é eu começar a comer mais proteína ali no final da tarde. Então, comer uma barrinha de proteína, ou tomar um whey, para quando chegar ali na hora do almoço, na hora da janta, já ter algo pronto também. Porque se eu tenho que fazer... Eu tenho muita liberdade, eu não vou escolher fazer uma comida saudável. Até se eu for fazer, eu vou procurar fazer uma comida mais que gere prazer. Então, uma das coisas que a gente fez, uma época que deu muito certo, foi deixar as marmitas. Então, na hora que eu ia pedir um iFood, ela falava assim, cara, só esquenta, já tá pronto. Aí eu falava, tá bom, vai. Esquentava, comia e não comia besteira. Então, isso vai também influenciar muito a minha rotina, o meu planejamento. Então, você precisa, né, planejar tudo. Até uma vez eu estava fazendo terapia, minha psicóloga falou, olha, você vai precisar planejar o seu descanso. Porque não era algo que eu estava fazendo de forma natural. Então, chegava sábado, domingo, eu estava trabalhando. Porque eu gosto de criar. Então, às vezes eu pegava um projeto que eu gostava. E para mim não era um problema, sabe? Trabalhar sábado e domingo. Então, tudo precisa ser planejado. Às vezes a sua alimentação... Você tem que preparar o teu ambiente, tudo isso vai influenciar nos seus resultados. E é isso que eu vou começar a planejar. E aí eu vou compartilhando aqui com vocês também toda essa parte dos exercícios, parte de alimentação e principalmente a parte da rotina. Porque se eu não me planejar, eu sei que vai dar ruim, sabe? E, cara, uma das coisas que eu quero estudar também é essa parte de resistência e resiliência, porque às vezes eu desisto muito rápido, né? Então foi lá, eu fiz o desafio no começo do ano no Instagram, comecei uma semana, perdi já peso, teve outra época também que perdi, só que eu não consigo ter a constância. E por quê? Porque, eu tô com vontade de fazer isso, quero fazer isso. E aí eu vou muito pelas minhas vontades. Então, para eu atingir esses resultados, eu não gosto de treinar. Então eu vou ter que toda vez que treinar, menos ali, até o vôlei, cara. O vôlei, quando eu ia, eu falava assim, não quero. Aí eu ia treinar. Quando eu voltava, saía da aula, eu falava, cara, que da hora, ainda bem que eu não faltei. Só que até eu chegar na quadra, eu tentava burlar, tentava dar desculpa, tentava arrumar trabalho pra falar que eu não poderia ir. E era uma coisa que eu saía de lá e eu gostava, diferente de personal. Porque eu saía de lá e eu não queria treinar e falava assim, não gostei. Então... é uma coisa que eu vou ter que treinar muito nesse segundo semestre, que é fazer o que tem que ser feito, né? E não fazer o que eu quero, porque isso é muito difícil para mim. Então,
Esse aqui foi um pouco da minha história ali, dos 30, momento reflexão dos 30. E a ideia que eu quero é começar a gerar conteúdos compartilhando, né? Como é que vai ser meu planejamento, como é que vai ser a minha rotina, coisas que eu já estudei sobre isso, coisas que eu já aprendi na terapia e às vezes eu não estou executando, mas a ideia é montar esse vídeo e fazer e compartilhando com vocês a minha experiência para que a gente possa eu tanto mostrar e quem sabe você quer fazer junto comigo, você me motivar também de forma online, porque eu já parei para pensar assim, cara, se eu postar o meu dia inteiro, será que eu vou realmente comer aquele brigadeiro se eu tiver que postar? E a minha ideia é postar, porque, cara, para você construir o hábito e a sua rotina, você vai ter altos e baixos, isso é normal. Acho que a grande sacada é quando você cair e você não continuar. Não é porque você errou o seu café da manhã que você vai fazer a semana inteira e fazer, na segunda eu começo. Não. Cara, comi errado no café da manhã, bora lá, vamos ajustar para o almoço. Então, eu acho que também se eu for compartilhando mais de perto aqui, eu vou ficar mais motivado e aí talvez eu evite comer essas besteiras, sabe? Que são coisas que você termina de comer e fala assim, cara, que zoada, não acredito que eu consumi isso. E eu já tive experiências que depois que eu comecei a emagrecer, a minha impulsividade na comida diminuiu. Então eu ia no mercado, olhava um chocolate e eu falava, cara, eu não vou comer isso porque vai jogar o meu dia ou a minha semana inteira fora. Porque quando você vai no Nutri e começa a olhar essa parte de números, você vai ver, é só um hambúrguer hoje. Beleza, mas o hambúrguer pode consumir suas calorias de 3 dias da semana. Será que vale a pena? Então, é isso. A minha ideia é compartilhar com vocês ali, porque eu acho que vai acabar... Na hora que eu começar a perder peso também, eu vou ficar mais motivado. E compartilhando com aqui na internet vai me ajudar também. Você vai ter que postar o que você errou também. Aí você para assim, cara, eu vou comer isso, eu vou ter que postar, mas ao mesmo tempo eu tô querendo atingir esses objetivos. Então, eu sou um cara que eu fico muito motivado, assim, quando eu tô alcançando meus resultados e quando eu tô compartilhando. Então vamos lá, de novo, eu já fiz isso no Instagram, agora tô fazendo aqui esse vídeo no YouTube, mas pensando nessa virada também de 30 anos, olhando para o que eu quero dos próximos 10 anos, eu acho que vale a pena recomeçar de novo, né? Até porque foi o que eu falei, não tá perdido, cara, eu tenho 30 anos, a gente vai viver até 90, 100, e eu quero estar saudável, daqui 1 ano, 2 anos a gente vai ter filhos e eu quero estar saudável. Às vezes a Margot vem aqui correr, eu já não aguento correr com ela. Então, acho que é isso. Eu vou precisar estar mais claro ali os meus objetivos, lembrar isso de manhã. E assim, conforme eu for estruturando isso, porque eu tô começando de novo, então talvez estruturar meus objetivos, tentar lembrar como é que eu faço para exercitar. Essa é a ideia. Vou começar a compartilhar aqui com vocês. E aí a gente vai trocando figurinhas. Quem tiver dicas também de como é que eu posso me planejar, o que eu posso, esportes, eu vi uma pessoa falando uma vez que ela testou 10 esportes até encontrar um que ela realmente sentia prazer e dava continuidade. Então, talvez tá na hora da gente começar a testar, a gente tá começando a testar o Beach, que a gente não jogava lá em São Paulo. Mas é isso, tô com grandes expectativas, saindo da minha zona de conforto até para gravar vídeo aqui para vocês, compartilhando. Mas é isso, tamo juntos, tô com grande esperança e vamos seguir aí até nos conteúdos, me cobrem também para gerar esses conteúdos, para que a gente possa ir acompanhando junto essa jornada e termos resultados juntos também, porque se você quiser vir comigo, tamo junto, beleza? Valeu, galera!